Olá a todos, bom dia. A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho do ressurgimento, renascimento do comércio na Europa. A aula passada vocês viram um pouco comigo sobre as cruzadas. Vocês vão ver que uma das consequências das cruzadas foi justamente o renascimento do comércio na Europa. Bom, vamos lá então. Então, o renascimento comercial e urbano. Para a gente então falar um pouquinho dessas mudanças que ocorreram aí por volta do século XI até o século XIII na Europa, a gente está falando então, lembra que na aula passada eu conversei com vocês a respeito dessas mudanças já. O que a Europa vinha presenciando, né? Através daquelas inovações no campo que eu já tinha dito para vocês, algumas tecnologias, como por exemplo o moinho de vento, o moinho hidráulico, até, por exemplo, a rotação trienal no campo, né? Que eles dividiam o campo, as terras em três partes, né? Uma dessas partes que ficava descansando, né, o solo, para não ter o esgotamento do solo, né, também era uma das inovações nesse período. As ferraduras nos cavalos, a charrua, que era um tipo de arado, né? Inovações que pode parecer para a gente muito simples hoje, porém, naquele período, na Idade Média, vai fazer com que haja um aumento, né, na quantidade de cereais, de produtos, né, na agricultura. E isso, né, esse aumento da produção vai gerar um número de uma produção excedente, ou seja, uma sobra. Isso a gente já tinha comentado também na aula passada. Um aumento na produção e também nós vamos ter um aumento na qualidade da vida, né, dessas pessoas na Europa, né? Isso tudo gera um aumento populacional, um crescimento, né, na população da Europa nesse período. O que nós vimos, né? Nós vimos que com as cruzadas, um dos resultados, né, uma das consequências das cruzadas vão ser o contato dos europeus com os produtos que vinham do Oriente. Né? Então eu coloquei para vocês os produtos do Oriente que chegavam através de duas cidades principais, que eram Veneza e Gênova, né? Aqui, ó, eu coloquei um mapa para vocês na próxima página. É o mapa das cruzadas, que na aula passada também mostrei para vocês, né? Gênova e Veneza, né? Gênova desse lado, né? Na costa, e Veneza do outro lado, representavam aí duas cidades de onde chegavam esses produtos, né? Vindos do Oriente. Então eram cidades que acabavam distribuindo esses produtos, tanto as especiarias, que eram temperos, né, que vinham do Oriente, então a noz moscada, o cravo da Índia, a canela, quanto também artigos raros aí, mais caros, né, como tapetes, a seda, que também vinham dessa região. E o que a gente vai ter também nesse período? Novas ocupações surgindo. Eu vou falar de alguma delas mais para frente com vocês. Né? Novas ocupações, novos trabalhos, profissões. Esse é o mapa das cruzadas que eu coloquei aqui para vocês justamente para fazer essa ligação com o que a gente viu na aula passada, tá? Mas isso a gente já viu, só para vocês lembrarem dos produtos vindo dessa região do Oriente para a Europa aqui central, tá? Então lembra que eu falei para vocês que as duas cidades principais, falei desde a aula passada, Gênova e Veneza, vão ser as cidades distribuidoras desses produtos. Elas vão ser muito importantes, assim como outras cidades italianas nesse período. Bom,
vão ser criadas rotas comerciais, assim como eu falei dessas duas cidades agora para vocês, essas duas cidades italianas, uma cidade não, desculpa, mas uma região também que era um polo comercial nesse período é a região de Flandres. A região de Flandres é onde hoje fica a Bélgica. Voltando aqui para esse mapa, só para vocês observar, mais ou menos nessa região aqui onde eu estou apontando, tá? Eram regiões fornecedoras de produtos orientais. A região de Flandres, uma região que sempre foi fornecedora também de tecidos, tá? E aí, como eu disse para vocês, né, as cruzadas que vão ter uma das consequências, né, o desenvolvimento do comércio, porque possibilitou essa ponte, essa ligação dos europeus que foram lutar lá em Jerusalém e aí conheceram esses produtos e puderam trazer para a Europa. Bom, que tipo de comércio vai ser desenvolvido aí nos primórdios aí, né, desse período que nós estamos dizendo? Nós vamos ter o desenvolvimento das feiras, tá? Então, as feiras um pouco parecido com o que a gente tem hoje, né? Então, barracas com produtos, né? E os comerciantes oferecendo aí os seus produtos nessas barracas, nessas tendas, dispondo desses produtos. Muitas feiras elas eram itinerárias, então elas ocorriam em uma cidade determinado tempo, depois iam para outras cidades e por aí vai, né? Então ocorriam caravanas, né? Viajavam, né, ao longo de várias cidades para comercializarem seus produtos. Ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Como essas feiras elas ocorriam nesses lugares, muitas pessoas se reuniam, né, para comprar os produtos e etc. E aí foi juntando essas pessoas e a necessidade de, por exemplo, alguma pessoa se hospedar ali por conta daquela feira, ou de ter alguém para comer, né, algo por causa da feira. Então a necessidade também de, por exemplo, de uma pessoa ter um lugar para dormir, então uma pousada, uma hospedaria. Por isso, né, a gente vai ter o surgimento desse tipo de estabelecimento. Um restaurante, uma taverna, né? Que naquela época a gente tem a taverna como se o sinônimo de um bar mesmo. Por quê? Porque a pessoa precisava comer, tá? Então, assim, nesses lugares onde essas feiras vão surgir, né? Vão surgir também muitas cidades, né? Então, às vezes era um lugar onde não tinha nada, né? Basicamente, mas por conta do fluxo de pessoas que circulavam ali, né? Outros estabelecimentos vão surgindo, né? Por causa desse fluxo. E aí também, como eu disse para vocês, outras profissões, né? E aí cidades aparecendo, tá? Uma cidade famosa por causa da sua feira é a cidade de Champagne, na França, né? Famosa aí no século XII. Bom, então, falando um pouquinho a respeito do renascimento urbano, né? O renascimento das cidades. Muitas cidades que acabaram sendo desocupadas, porque a gente falou lá no período da Alta Idade Média, que as pessoas viviam basicamente nos feudos, nos campos, elas voltaram a ser ocupadas, tá? Então a gente teve tanto a ocupação das antigas cidades, como também a ocupação de áreas descampadas de feudos próximas a essas feiras, como eu disse para vocês, tá? A gente vai ter áreas, né, de centros comerciais que nós vamos chamar de burgos, tá? Então é uma palavrinha nova que vocês estão tendo contato. Essas pessoas que residiam nos burgos vão ser chamados de burgueses, tá? Então lembra do que a gente estudou lá no início do ano, que eu cheguei a fazer com vocês na lousa ainda, uma pirâmide social, mostrando para vocês como era a sociedade nesse período, né? Então,
a gente falava da igreja no topo dessa pirâmide, depois os nobres e por fim, né, o povo, dentre eles aí os servos. A gente está falando agora de uma nova classe social, que são os burgueses. Quem são os burgueses? Se a gente fosse resumir, basicamente, comerciantes, tá? Professora, são ricos? Não, tá? Então, assim, para a gente falar assim, eles tinham consciência da sua classe social a que pertenciam, que eles eram pertencentes a essa classe, que eram importantes. Não, ainda não, tá? Não nesse período. Vocês vão estudar mais para frente, vão ver que mais para frente eles vão ter sim uma importância histórica, mas aqui ainda não. Então, assim, alguns banqueiros que vão surgir, algumas pessoas que estavam ligadas a empréstimos e comerciantes que a gente vai chamar de burgueses. Tá? Então é importante que vocês tenham isso bem claro e guardem esse nome na cabeça de vocês, porque é algo novo que vocês estão aprendendo agora. Tá? Vamos lá. Então, algumas ocupações novas aí, né? Novas não, né? Nem tanto, né? Os artesãos, né? Isso não é novo, mas, por exemplo, as tavernas, né? Que nada mais é do que um bar, um restaurante, um bar, tá? As hospedarias também, né? Como uma pousada, né? Algo novo. São novas formas de ocupação, novas formas de trabalho aí, novos profissionais também. E aí a gente tem também, né, surgindo nesse período as corporações de ofício, né? Ofício significa trabalho, tá? Então está relacionado ao trabalho dessas pessoas. O que era uma corporação de ofício? Era uma associação de trabalhador. O que significava isso, né? Quem fazia parte dessa associação de trabalhador, né, podia comercializar o produto. Então, vamos supor uma corporação de ofício de sapateiros, né? Quem fizesse parte dessa corporação de ofício poderia comercializar o sapato. Nessa corporação de ofício de sapateiros, por exemplo, tá? Se regulava o preço do sapato. Então, vamos vender a R$ 20 o sapato, a 30, a 40, como que vai ser? A quantidade, nós vamos fazer quantos pares de sapato nessa semana? Vão ser 10 sapatos? Vão ser 5 pares de sapatos, né? Então, se regulava a quantidade. A característica, né? Esse sapato ele vai ser de couro, ele vai ser de tecido, ele vai ter cadarço, ele não vai ter, tá? A produção, tá? Então, o que se produzia. Então, assim, tudo, tá? Que estava relacionado à produção, tá? Ao ofício, ao trabalho, tá? Era feito através dessa associação, além de também se ensinar o ofício. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aí do sapato para vocês, né? Da corporação de ofício de um sapateiro, por exemplo. Então, a pessoa que entrasse ali, o menino que entrasse numa corporação de ofício dessa, ele ia aprender também esse tipo de trabalho, tá? Como se fosse realmente uma escola. E aí algumas mudanças que ocorrem nesse período, né? O que a gente tem? Como a cidade ela era um atrativo, ela era, né, uma representação aí também de uma mudança de vida, né? Aqueles servos que estavam lá presos, né, ao feudo, numa situação que também ela vai se degradando, afinal de contas, né, muitos servos eles estavam presos aos senhores feudais e, né, tentam, né, fugir dessa situação, buscando na cidade, né, uma tentativa de melhorar de vida, né, de ter uma nova profissão. Então, muitos vão fazer isso. E aqueles poucos que ficam nos feudos, eles vão exigir mudanças, né, vão tentar aí melhorar sua condição de vida ali, tá? Vocês estão vendo aí nessa imagem, né, que eu coloquei, um homem, né, mexendo com moedas. Essa pessoa praticava, né, o câmbio. O que era o câmbio, né? A moeda ela volta a aparecer. Lembra que a gente estudou anteriormente, eu falei para vocês que tudo se dava na base da troca, né? Porque a moeda ela basicamente para de circular. Aqui ela volta,
né? Então, assim, o que o cambista, né, que é a profissão desse sujeito aí na imagem, o que ele fazia? Ele trocava moeda, tá? Do mesmo jeito que hoje, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o real. Se a gente for, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente precisa comprar o dólar, né? A gente tem que ir numa loja de câmbio para trocar a moeda, tá? Então, o que o cambista fazia era essa conversão aí, trocava a moeda por outra, tá? Então, são algumas das mudanças. O clero, né, a Igreja Católica, ela vai condenar o comércio, né? Ela condenava o lucro, ela vai dizer que o lucro não era coisa, né, não era algo bem visto, né? Era uma prática condenada pela Igreja, assim como, tá, a usura. O que era a usura? Era um empréstimo, né? Ela vai dizer que é o lucro em cima do lucro, tá? Então, assim, no início a Igreja ela vai condenar bastante isso. E um povo, né, que estava muito ligado ao comércio nesse período e também à prática da usura, do empréstimo, eram os judeus. Então, assim, um dos motivos que os judeus passam a ser perseguidos nesse período da Idade Média, né, vai ser por conta disso, tá? Também, né? Não só. Bom, pessoal, vou finalizar aqui para o nosso vídeo não ficar tão longo, tá? A gente volta a falar de Idade Média ainda, de finalzinho de Idade Média desse período em outro momento, mas por enquanto é isso. Até mais!